Bom dia, bem-vindas, bem-vindos ao terceiro seminário do nosso curso de Interpretação Forense, hoje, dia 23 de fevereiro de 2021. Estamos aqui reunidas e reunidos para o seminário intitulado Interpretação e Sistema Carcerário, a prisão de Itaí, com duas palestrantes de peso, a Simone Aguiar e a Lúcia Santos, que eu vou apresentar logo agora. Queria só informar que hoje a mediação vai ser conduzida mais uma vez pela minha querida Tereza Carneiro, que está aqui com a gente. Então, hoje nós teremos uma primeira palestra da Simone Aguiar. Ela é educadora física formada pela USP, em São Paulo. Ela também é administradora de empresa e advogada, com MBA em International Management nos Estados Unidos e outro em Administração de Empresas de Transporte Aéreo pela FGV de São Paulo. A sua experiência profissional como executiva em empresas líderes como a Cocha Trading, a TAM, a JP Morgan, e hoje ela atua como gerente de Legal and Compliance uma gestora de investimentos em São Paulo. Ela tem especialização em interpretação simultânea na PUC de São Paulo e se dedica a diversos projetos voltados à interpretação forense. Logo em seguida, nós teremos a apresentação da professora Lúcia Santos e as perguntas, portanto, virão no final das duas apresentações, depois de uma pequena pausa. Então, já vou apresentar a Lúcia. A Lúcia possui graduação pelo Centro Universitário Ibero-Americano, especialização em docência no ensino superior pela Gama Filho e mestrado em educação pela Universidade 9 de Julho. Atualmente é doutoranda na PUC-Rio, na linha de pesquisa Linguagem, Sentido e Tradução, orientada inclusive pela professora Tereza Carneiro, que aqui se encontra. Ela é também professora do curso de graduação em Tradução, Interpretação e Letras em Inglês da Universidade Uninove, 9 de Julho. Tem experiência nas seguintes áreas: Linguística Aplicada, Educação, Licenciatura Português e Inglês, Tradução e Interpretação. Atua como tradutora nas áreas de Medicina, Enfermagem, Psicanálise, Informática, Jurídica e Construção Civil. É membro do Grupo de Pesquisa e Interpretação Comunitária Cominter, da Uninove, é integrante do projeto de organização da Associação dos Intérpretes Comunitários, a Brinco, e membro da diretoria da IC Brasil, Instituto de Interpretação Comunitária Brasil. Então, passo a palavra de imediato a Simone Aguiar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tive o prazer de participar de alguns cursos, alguns encontros, webinars nos últimos 2 anos, ligados à Universidade de Brasília, a professora Sabine, a Jaqueline, alguns eventos dos mais diversos, sempre com esse foco. Não é o meu foco profissional hoje, mas como advogada eu me aproximei desse assunto, ou seja, através da pesquisa do sistema prisional, cheguei na interpretação, já era uma paixão minha, a interpretação consecutiva, simultânea, alguns trabalhos eu fiz, mas me tocou muito pela conexão com o assunto, o tema direitos humanos. Então, esta apresentação, eu acabei unindo 2 assuntos, um é a interpretação forense, a gente vai passar rapidamente por alguns aspectos da interpretação forense, e aí nós vamos entrar no presídio de Itaí, que foi um achado, assim, durante a minha pesquisa. Parte dessa apresentação foi o esboço do meu projeto de pesquisa para o mestrado na USP, que eu acabei, por enquanto, não seguindo com o plano, por causa de outros projetos profissionais, mas eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que eu tenho aqui e vou mencionar alguns artigos que eu achei em pesquisas recentes, eu falo mais para frente, tá? Então, o tema da pesquisa, do projeto de pesquisa, era a interpretação forense como garantia, como instrumento de garantia de direitos fundamentais. Pode passar.
E nós temos isso, vamos dizer, pode passar também, a interpretação forense, a gente já sabe o que é, não preciso abordar essa parte mais técnica, né? O que é a interpretação forense, a passagem na comunicação oral, onde é porque a forense ela se caracteriza por ser a interpretação que ocorre em audiências judiciais, tá? Então, eu quis dar esse contexto. E nós vamos abordar, eu quando abordei garantia de direitos humanos, abordei exatamente esses direitos que nós precisamos, vamos dizer, defender dos vulneráveis, que no caso da língua, os vulneráveis são aqueles não falantes da nossa língua portuguesa e não apenas estrangeiros, né? Mas sim brasileiros não falantes da língua portuguesa. Esse foi um viés distinto do que eu esperava. Eu comecei pesquisando com base, vamos dizer, no meu olhar para os estrangeiros, né, no Brasil, ou para os estrangeiros que acabavam entrando no Poder Judiciário de alguma forma, mas a gente tem os analfabetos, nós temos os indígenas, nós temos outros brasileiros não falantes da língua portuguesa, temos os deficientes visuais e auditivos, quer dizer, tem toda uma outra gama de vulneráveis no aspecto linguístico, que podem ser igualmente, vamos dizer, abordados nessa defesa aos direitos deles no momento da interpretação. Pode passar, Letícia, por favor. Aqui somente uma ilustração, porque, na verdade, o direito disciplina a convivência social, né? A língua é um meio de comunicação e ela liga, vamos dizer, o direito, a cultura, a sociedade. Então, é uma engrenagem. A gente precisa, ao abordar o direito, considerar a língua, considerar a cultura, considerar todo o ambiente onde se dá o evento, né? Ou aquele momento da interação do intérprete junto com a pessoa que tem a vulnerabilidade linguística. Próxima, por favor, Letícia. A nossa legislação já garante, ou não garante, mas ela pretende garantir esse direito. Nós já temos uma legislação antiga, se a gente considerar que já no Código de Processo Penal, que é de 1941, nós já temos uma garantia de que o interrogatório vai ser feito por meio de intérprete, quando a interrogada não falar a língua nacional, o mesmo para as testemunhas. Na nossa Constituição de 1988, nós já também tentamos garantir através da Constituição, ou seja, é um direito constitucional oferecido ou garantido aos estrangeiros que vão ter o contraditório e a ampla defesa garantidos. E para ter o contraditório e a ampla defesa garantidos, invariavelmente a gente precisa ter um instrumento para que eles possam se expressar, possam ter uma compreensão. Então, no tocante à língua, tem que ser garantido o direito ao intérprete. Então, em termos de legislação, ela já existe. Nós não temos um mecanismo para garantir que esse direito seja assegurado nos momentos diferentes em que essas pessoas vão precisar dessa assistência. Nós precisamos, na verdade, instrumentos para que essa assistência seja assegurada. O próximo slide eu já entro na parte de crimes, porque como eu estava fazendo essa pesquisa justamente com base nos estrangeiros, que é a população maior, mais visível para a gente hoje e mais discutida em termos de interpretação, de sistema prisional, nós vamos sempre olhar os crimes. Aqui a gente tem por base a Justiça Federal, o TRF3, desculpa, o TRF3, normalmente nós abordamos a estatística, ela se concentra muito em Guarulhos, né, porque Guarulhos é onde nós temos a maior incidência, o maior número de estrangeiros presos por causa do aeroporto internacional. Logicamente, a gente tem outros pontos de entrada, mas grande parte das estatísticas dos estudos são baseados em Guarulhos. Aqui nós temos
uma pequena divisão de tipos penais, né, de quais os crimes que são cometidos, se a gente considerar a penitenciária de Itaí. Eu estou pulando um pouquinho, nós vamos entrar na penitenciária de Itaí, que até a Sabine já mencionou. O presídio de Itaí, ele é exclusivo para presos estrangeiros. Ela se tornou exclusiva para estrangeiros, isso é uma parte histórica que a gente não encontra em muitos lugares, ela se tornou exclusiva em 2006, quando a gente teve aquele problema das rebeliões nas penitenciárias nacionais, eles tiveram várias ameaças das facções criminosas, dizendo que iam começar a assassinar estrangeiros para chamar a atenção do mundo, para chamar a atenção de outros países, para aumentar a dimensão daquela crise que era inicialmente no governo de São Paulo, era em São Paulo, e depois foi se alastrando e se tornou uma crise nacional. Naquela época, em 2006, foi definido, então, que para defender os presos estrangeiros, para que não ficassem todas as penitenciárias vulneráveis, porque todas elas tinham alguns presos estrangeiros misturados à população de cada penitenciária, eles resolveram, então, concentrar em Itaí e transformar Itaí numa penitenciária exclusivamente voltada aos presos estrangeiros e dedicada a tratar e cuidar e defender os direitos desta população, né? Aqui é somente ilustrativo, os tipos de crime que a gente encontra estatisticamente falando nessa penitenciária de Itaí, que é onde hoje nós temos todos os presos estrangeiros internados, vamos dizer. Pode passar, Letícia, por favor. De onde vêm os presos estrangeiros, né? Os presos estrangeiros, na sua maioria, vêm da América e da África. Nós temos também um contingente grande da Europa, da Ásia e da Oceania. Isso é uma divisão regional. Pode passar, Letícia, por favor. Aqui a divisão por países, né? Então, se a gente for considerar não só o continente, mas países especificamente falando, nós temos alguns países que são os líderes, vamos dizer, em termos de número de presos aqui no Brasil. Nigéria, liderando com vantagem. A grande maioria dos crimes, como a gente já viu antes, são de tráfico internacional de drogas. Próximo, por favor. Já vou aproveitar que eu vi uma questão aqui que eu acho que cabe a gente falar. As mulheres estrangeiras estão concentradas num presídio ali próximo do Carandiru. É um presídio, na verdade, ele era originalmente, para presos políticos. Então, existem 2 presídios ali, um é do Carandiru e um é bem próximo, eu até tenho no slide o nome dele e detalhes, e até a população carcerária daquele presídio, e lá estão as mulheres estrangeiras, que era também um presídio diferenciado, porque ele era um presídio para presos políticos. Bom, aqui a divisão por línguas, a gente vê que realmente entre inglês e espanhol, a gente acaba cobrindo grande parte da população carcerária, depois o português, que a gente não tem problema, vamos dizer, diretamente falando, e aí vem as outras línguas com menor percentual. Pode passar, Letícia, por favor. Tudo isso é muito ilustrativo para a gente conhecer um pouquinho do que é o universo dos presos estrangeiros no Brasil. Pode passar também, é o mesmo assunto. Por que Justiça Federal de Guarulhos? É o que eu tinha dito antes, porque grande parte, né, dos presos estrangeiros acabam entrando por lá. Em 2015, que é a última estatística que eu tinha disponível na época, eu procurei, não consegui encontrar uma estatística mais recente, provavelmente a gente vai conseguir, através das pessoas que têm uma atuação direta lá, mas eu não consegui em fontes públicas. Em 2015, como um exemplo, eram 300 réus estrangeiros falando 80 idiomas diferentes. E aí a gente vê a complexidade aumentar muito, né? 80 idiomas diferentes, a gente já tem que abranger não só o problema de ter
intérpretes qualificados, treinados, atuando no ambiente com interpretação forense, mas também intérpretes em línguas totalmente, vamos dizer, diferentes, ou línguas exóticas, onde fica mais difícil encontrar, inclusive, não só os intérpretes qualificados, mas até os falantes, né, aqui no Brasil. Aí, os momentos processuais. A complexidade da interpretação forense, se comparada com a interpretação, vamos dizer, interpretação de conferência, ou interpretação comunitária em outros ambientes, é que existem vários momentos processuais onde a linguagem é muito complexa e cada momento tem suas particularidades. Então, eu tentei dividir para fins didáticos, na entrevista prévia reservada com o defensor, que é o momento em que o preso já tem direito ao seu intérprete, um outro momento em que existe uma comunicação com o juiz, pode existir, não é obrigatória, não é sempre que existe essa comunicação, mas existe um momento em que são feitos esclarecimentos, explicações preliminares junto com o juiz, tem a oitiva das testemunhas, o interrogatório do réu, as alegações finais, a leitura da sentença e a discussão de eventual apelação. Depois da sentença, existe uma conversa novamente do preso com o defensor para discutir ali uma estratégia de defesa, se vão apelar da sentença ou não. Pode passar, Letícia, por favor. As situações distintas também traz maior complexidade, não só a linguagem jurídica e os momentos processuais são complexos na sua estrutura, mas também os tipos de tradução, porque você acaba envolvendo, em um momento que é vamos dizer, uma audiência, você acaba envolvendo vários tipos de interpretação, cada uma com uma característica diferente, e para cada uma nós temos treinamento e qualificação diferentes também. Então, nós temos a interpretação simultânea, que é muito usada no momento da oitiva das testemunhas, as testemunhas estão fazendo seu depoimento e o intérprete está simultaneamente traduzindo, interpretando e comunicando isso ao preso. Tem a interpretação consecutiva, que é justamente quando é feito o interrogatório, as perguntas do juiz, as respostas do preso, a utilização da interpretação consecutiva, muitas vezes mais complicada ainda, porque as pessoas acabam fazendo discursos longos, frases longas, acabam ficando um longo período, vamos dizer, prolongando a fala e dificultando a interpretação, e um outro tipo de tradução que é a prima vista, né? Porque quando chega um documento, o intérprete bate o olho e tem que explicar o que é aquilo para o preso, ou no caso da leitura da denúncia, ou no caso da leitura da sentença. Existem casos onde há também documentos adicionais. Então, tudo isso acaba criando uma complexidade bem maior do que a gente espera, do que a gente acha que pode encontrar na interpretação forense. Pode seguir, Letícia? Aqui eu só coletei alguns depoimentos de pessoas que atuam na área, né? Seja na Defensoria Pública, seja o próprio Dr. Paulo Marcos, que é juiz federal e é autor de um livro, de um artigo que eu até mandei o link para vocês. Eu acho que a própria Jaqueline, né, grande parceira dele nesses trabalhos, já tinha passado para vocês. Vocês podem ler, acho que eles receberam esse material ou vão receber? Letícia ou Sabine? Vão, né? Então tá, depois vocês leem com calma, porque justamente fala um pouquinho da dificuldade da prática, né, da interpretação. O pessoal que está lá no dia a dia, eu outro dia até fiz uma pergunta na Polícia Federal, eu fui à parte onde fica o delegado da Polícia Federal que atende ocorrências, e eu perguntei para ele, lá no prédio da Polícia Federal, e eu falei para ele, como é que vocês fazem quando tem algum caso aqui, as pessoas não falam português? Ele falou, sempre tem alguém aqui que fala inglês, ou então ali nos escritórios espanhol, a gente busca alguém aí e tenta, quando é português, quando é inglês ou espanhol, a gente consegue, outras línguas às vezes fica difícil. Eu falei, bom, e como vocês fazem? Ele falou, não fazemos. E eu fiquei assustada, porque como eles podem não ter um instrumento, né, de comunicação? O pessoal está usando, sabe o quê? Google no celular, para entender
entender o que o preso, na verdade, agora a gente não está falando da prisão, a gente está falando do primeiro momento numa delegacia. Eu falei especificamente da Polícia Federal, onde vai muita gente lá, até para pedir informação, para pedir alguma assistência. E é impressionante o amadorismo, né? A gente não tem realmente esses instrumentos, não só no ambiente formal de audiência, mas também nos ambientes mais informais, em que estão abertos ao público e que onde pode chegar o estrangeiro, como uma delegacia, um escritório específico da Polícia Federal para a imigração e que tem uma delegacia, uma mini delegacia ali conjugada. Pode passar, Letícia? Acho que tem mais alguns depoimentos aqui da nossa professora Jaqueline, contando um pouquinho, né, falando que realmente predomina o improviso na seleção, no treinamento, na orientação, isso não só aqui no Brasil. Eu fiz algumas pesquisas, acabei encontrando 2 artigos interessantes de interpretação no sistema prisional, que depois eu vou passar o link. Eu só consegui o abstract, porque está numa plataforma paga, não sei se de repente a gente consegue, através da Universidade de Brasília, ter o acesso para que possa ser compartilhado, mas eu vou passar para vocês depois as informações, e lá os findings são exatamente esses. A interpretação no sistema prisional no mundo ainda está em construção. Não existe muita pesquisa, não existe muita atividade acadêmica em torno do tema e não existe na estrutura prisional pilares bem definidos, vamos dizer, da utilização profissional de intérpretes, da estrutura de qualificação, seleção. Alguns países estão mais desenvolvidos, mas eles mencionam, uma estatística inclusive menciona que nem está diretamente ligado ao índice de desenvolvimento do país. Então, parece ser interessante, eu não tive acesso ao artigo inteiro, só ao resumo, mas depois eu compartilho para a gente tentar conseguir acesso. Pode passar? Eu não vou ler tudo, depois vocês vão ter o material, vocês podem ver. Essa era uma metodologia da pesquisa que está, assim, ela está um pouquinho de lado, mas um dia a gente vai retomar, mas eram as entrevistas, né? A parte de metodologia era entrevista com os presos, nos 2 presídios, né? No Carandiru, naquela parte feminina, que é o segundo presídio ali, e com os operadores do judiciário, né? Que são todas as partes, os atores, né, nesses momentos de audiência. Eu teria também a coleta documental, análise do cenário internacional, a proposta do Código de Ética e Padronização, né, no Brasil, que é uma coisa que também eu entendo que ainda está em construção, e os glossários, que é assim um tesouro que a gente tem no livro da Jaqueline, de interpretação forense, que eu acho que já foi mencionado aqui também no nosso grupo, e que é uma coletânea, né, são vários glossários que podem ser muito úteis, mas demonstram bem a complexidade da interpretação forense. Mais um, por favor, Letícia. Isso aqui é um exemplo até, os glossários e assim, todas as, vamos dizer, as expressões, as frases que não são simplesmente traduzidas, mas que precisa ter o conhecimento técnico jurídico também, porque elas são expressões que precisam ser traduzidas corretamente, e aí é o número mesmo de expressões em cada um dos glossários que estão naquele livro, e que um dos objetivos, um dos desejos que a gente tem é construir esse glossário com as devidas interpretações ao longo do tempo. Mais um. Aqui são outros exemplos, né? Isso para mostrar que a tradução jurídica, quando a gente tem um momento para poder pesquisar e traduzir uma tradução escrita, né, uma tradução jurídica, a gente tem como fazer pesquisa, como utilizar glossários. Agora, no ambiente de uma audiência, fica impossível, a gente realmente precisa ter um estudo prévio de todo esse volume de expressões, de significados, de momentos processuais, de tudo aquilo que envolve o momento, né? Então, na denúncia, por exemplo, a materialidade delitiva restou comprovada. A gente entende o que é, mas para interpretar de uma forma fiel, a gente precisa usar um termo, uma frase tão técnica quanto esta, tão complexa quanto essa, se a gente pensar numa linguagem. A gente consegue se fazer
compreendido, mas a gente precisa um pouco mais do que isso na interpretação. A gente não vai só se fazer entender, né? A gente precisa ser tão fiel quanto possível em cada momento. Aqui são alguns exemplos, pode passar, Letícia. Outros termos, como exemplo, né, dos glossários. Mais um. E aqui a gente chega, vamos dizer, no foco que era exatamente o presídio de Itaí. Tá? Aqui a gente tem um raio-x do presídio de Itaí. Eles, como eu falei, só passaram a ser uma instituição ou um presídio exclusivo para estrangeiros a partir de 2006. Existem 31 idiomas falados. No último material que eu vi, a gente já tinha 40 idiomas falados. Aqui vocês vão ver que vai diferenciar um pouquinho dos números que eu vou mostrar, que eu peguei oficiais do governo de São Paulo, tem um pouco mais à frente, mas não é muito diferente disso, né? A população carcerária lá do presídio. Nós temos 86 nacionalidades lá. Então, vamos dizer, é um embrião ali para qualquer estudo, para qualquer, vamos dizer, qualquer prática voltada ao estudo ali da interpretação, estudos, questionários, análise, observação. Eu acho que é um ambiente muito rico, o presídio, para esse tipo de estudo. Vamos lá, mais uma. Aqui são informações retiradas, eu acho que está atualizado agora em fevereiro, 18 de fevereiro, são informações oficiais para quem quiser, vamos dizer, ter acesso, tem endereço, e-mail, telefone de cada um desses presídios, o de Itaí, que é masculino, e a feminina da capital, que é lá no Carandiru, mas tem duas, né, no Carandiru, essa é chamada São Paulo, feminina da capital, que é onde estão as presas estrangeiras. Mais uma? Aqui, eu gosto muito da parte cultural, né, de todo o estudo, todo o projeto que eu participo, e muita coisa, toda a pesquisa que eu fiz em relação a Itaí, todas as entrevistas que eu vi, aqui na bibliografia tem um link para ver um vídeo sobre o presídio também, onde o próprio diretor apresenta o presídio e dá muitas informações. O que mais me chamou a atenção é que, em geral, o nível cultural dos presos estrangeiros é mais alto, e eles recorrem, por isso, muito mais à cultura, à leitura, ao aprendizado. No próprio presídio, eles têm cursos de português para os estrangeiros, e à medida que eles vão se alfabetizando em português, eles vão se integrando mais com a cultura local, e a maioria, muitos deles, não querem nem ir embora depois de que cumprirem as penas, né? Essa integração e ressocialização é feita muito a partir desse lado cultural. Então, aí a gente vê que a linguagem, mais uma vez, a comunicação, a linguagem, mesmo que através de leitura, faz uma diferença muito grande na recuperação dos presos e até na manutenção do equilíbrio deles mesmo na prisão, né? Eles precisam ter atividades positivas, construtivas, e como é um ambiente muito mais controlado lá em Itaí, e como eles têm muito mais esse interesse e necessidade com a linguagem, com o aprendizado, os presos acabam focando muito no trabalho, que existe também um programa de trabalho, mas na leitura também. Existe uma biblioteca lá com livros, dezenas de milhares de livros em 38 idiomas, agora acho que já são 40, e eles tiram mais ou menos um livro por mês, cada detento. Então, vocês veem que o grau mesmo de interesse é muito maior. Letícia? Aqui no Brasil, pode passar? Mesmo nós tendo na legislação, vocês veem que é uma legislação de 84, no Brasil, para qualquer preso, né, eles podem descontar dias de prisão, vamos dizer, dias da pena deles, pela leitura, chamada remissão de pena pela leitura, e eles dão 4 dias por livro, né, que o
o preso lê. Existe um problema estrutural, que os presídios não têm alguém, muitas vezes não tem alguém para acompanhar, para avaliar se o preso leu, eles pedem um resumo, não tem um controle muito grande, mas alguns presídios conseguem colocar em prática, e isso é muito positivo, tá? É limitado a 12 livros por ano, então são 12 vezes 4 dias por ano que eles podem usar para diminuir a pena deles. Ai, que legal, a Cíntia falando aqui que trabalhou no Carandiru com isso. É muito bacana, me chamou muito a atenção, era um assunto que eu não conhecia, coloquei aqui por mero, vamos dizer, por curiosidade, porque foi um achado para mim, acho que é importante se a gente pensa na garantia dos direitos humanos, né? E aqui a gente está falando até dos presos brasileiros mesmo. Mais uma? Aqui a bibliografia do trabalho que eu fiz, não só essa apresentação, mas do projeto de pesquisa. Eu vou, então, complementar depois, passar para a Letícia, essas duas indicações desses artigos internacionais, estão em inglês, estão numa plataforma paga, eu creio que através da universidade vocês consigam o acesso, mas parecem muito interessantes, só que, em resumo, eles demonstram que não é só um problema no Brasil a interpretação no sistema prisional, é um problema não, mas é uma construção ainda no mundo inteiro. Tá? Tem mais uma página de bibliografia, e é justamente no finalzinho onde tem um link, né, dessa entrevista com o diretor da prisão e que faz a apresentação, né, do presídio de Itaí, e tem um link também sobre um projeto muito bacana de presas estrangeiras, que é o ITTC. Nesse site vocês vão ver um pouquinho dos projetos de reintegração, ressocialização. É uma instituição que realmente trabalha diretamente com as presas, né, os presos do gênero feminino, eu não sei agora como vão fazer, né, se eles estão separando, se tem uma possibilidade de ter outros gêneros lá, mas de qualquer forma esse projeto foi iniciado com as presas. Bom, eu fico à disposição, eu queria só passar brevemente, dar uma pincelada sobre esse assunto, que é justamente a interpretação forense e sua complexidade, o objeto dela, que é justamente garantir os direitos dos presos estrangeiros, primariamente, né? E depois abordar um pouquinho onde estão os presos estrangeiros aqui no Brasil, onde eles ficam, o presídio de Itaí, que já é um momento, já é um local e um momento específico, já bem controlado, mas que também, pasmem, né? Não existem intérpretes dedicados nem num presídio que é só de estrangeiros. Então, tem muito para se fazer ainda. E isso aqui são duas frases que foram usadas por presos lá de Itaí e que achei muito relevante, que demonstra como que eles podem ser salvos, né? Pelo livro, pela leitura, e que, na verdade, não passa de uma forma escrita da comunicação, que é aquela que o intérprete quer oferecer, né? Ou precisa oferecer para o preso em vários momentos, né? Da vida dele ou dessa passagem pelo judiciário aqui no Brasil. Obrigada a todos, estou à disposição depois para qualquer pergunta e para a gente falar um pouquinho mais. Desculpa, eu passei também 2 links de artigos que eu não tratei especificamente, mas que têm relação com o assunto, eu acho importante vocês darem uma olhada, são materiais muito bons. Um é o próprio artigo do Dr. Paulo Marcos e da Jaqueline, o outro é um artigo sobre a audiência de custódia, que, desculpa, eu acabei não falando, mas é a primeira porta, né, a porta de entrada do judiciário, no caso dos presos estrangeiros. O primeiro momento que ele vai ter próximo ao juiz é a audiência de custódia. Então, a interpretação, a garantia de assistência de um intérprete neste primeiro momento é muito importante. Então, aquele artigo é especificamente sobre isso, eu sugiro vocês darem uma lida, que é muito bom. A professora Lúcia, então, vai agora fazer sua apresentação. Bom dia a todos e todas, obrigada pelo convite, Sabine, Tereza, Jaqueline. Bom, a Simone deu fez uma boa abordagem, né, do presídio de Itaí,
digo para vocês que essa minha apresentação, ela está mais voltada para a minha pesquisa de doutorado na PUC do Rio, e eu vou falar um pouquinho do cárcere, a ressocialização, e eu falo de uma proposta de formação de intérpretes comunitários, tá? Aí a gente vai, no decorrer desses slides, verificar essa questão da interpretação forense, da interpretação comunitária, para vocês terem uma ideia. Eu mandei um artigo para vocês, da Sonja Paula Bauer, falando sobre Community Interpreting. Eu acho que já devem ter passado para vocês, e não sei se vocês leram antes da apresentação, mas vocês vão perceber que existe uma consonância do que vai ser falado aqui com o texto dela. O texto dela aborda bastante uma coisa bem básica sobre interpretação comunitária, em vários aspectos, e ela faz um diálogo um pouquinho com a Libras, né? Okay? E com a profissionalização. Então, vamos lá, a gente sabe, né, que a gente tem dados estatísticos aqui de presos, né, passando rapidamente para vocês antes de chegar na pesquisa, para dar um cenário do porquê que eu escolhi, qual foi o critério de escolha da pesquisa, né, o presídio de Itaí, tá? Então, esses dados estatísticos começaram a me alertar para a seguinte coisa, que a gente tem, primeiro, muitos estrangeiros presos no Brasil, né? Quais são os continentes mais encontrados, Europa, Ásia, África, América, aí, saltando aos olhos com 1.456, esses dados são de 2016, possivelmente 2013, 2016, esses dados podem ter sido atualizados, aí a Simone também trouxe para vocês os dados dos presídios, dos presos, né, em Itaí, mas eu trago para vocês aqui os dados estatísticos de 2013 e 2016 e depois de 2018, tá? Mais próximo que eu encontrei. E aí a gente tem aqui os continentes, para vocês terem uma ideia, e vocês conseguem perceber aqui à sua esquerda que os presos normalmente são mais homens do que mulheres, num estudo de 2013, tá? Embaixo também, em 2016, vocês percebem aí que a porcentagem do sexo masculino é muito maior que do sexo feminino e misto, né? Então, por isso que o cenário de Itaí me chamou a atenção a priori, tá? É claro, vendo todo esse percurso, eu tomo o cenário de Itaí como um estudo de caso para fazer essa pesquisa e tendo em vista que, é claro, nós precisamos de intérpretes desde o começo, como a Simone falou, desde lá da Polícia Federal, passando por toda a questão das audiências e indo até o presídio e até mesmo a ressocialização, que é o foco, né? É o cenário que eu pego do cárcere e a ressocialização. Eu pego aquele cenário já dentro de Itaí, quando ele já passou pelo processo e já está ali preso ou em regime fechado, semiaberto ou até mesmo aberto. Bom, a gente sabe que esse presídio, ele tem essa capacidade, tem esse número de presos e de estrangeiros, por causa de um trabalho da Polícia Federal em Guarulhos, que a gente sabe que dentro da Polícia Federal, no maior aeroporto, né, internacional da América Latina, eles realizam um número expressivo de prisões de estrangeiros por mês. Antes da pandemia, é claro, isso estava bem intensificado, a pandemia deu uma desacelerada, depois, agora me parece que está retomando, mas, enfim, o trabalho da Polícia Federal é que faz com que haja todo esse processo, e nesse olhar, nessa observação, né, que eu venho aí escrevendo o meu projeto e desenvolvendo essa pesquisa, tá? Eu olhando para todos esses ângulos aí. Bom, nós sabemos que os estrangeiros no Banco dos Réus da Justiça Federal, e conforme vocês conhecem também o texto do Dr. Paulo com a Jaqueline Nordin, que é a interpretação forense, né? Eu peço para que vocês vejam também o Campos Neto. O Campos Neto, ele é um livro que o Dr. Paulo me orientou a ler. Ele está na bibliografia também, tá? Mas eu vou ler para vocês aqui. Mulas Humanas no Narcotráfico Internacional Bolívia-Brasil, Suicidas em Potencial. Então, esse livro aqui também é bastante interessante para se inteirar
do porquê, né, das coisas, né, principalmente essa questão de tráfico internacional de drogas, mas enfim, nas audiências a gente sabe que 70% dos acusados são estrangeiros e são mulas do tráfico internacional, né? Então, segundo o artigo da Jaqueline e do Dr. Paulo, nós temos aí 50 idiomas diferentes, que vocês podem ver aqui na minha tela, os de menor difusão e os idiomas exóticos, que eles chamam, né? Então, vocês percebem que a riqueza linguística cultural é muito, muito grande, né? Isso traz uma dificuldade, sim, nas audiências, né? Principalmente para achar intérpretes também que dominem esses idiomas de menor difusão e idiomas exóticos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de que a dificuldade que a Justiça Federal de Guarulhos passa, né, com esses 70% de acusados sendo estrangeiros, com essa diversidade cultural e linguística, tá? Então, você olhando para isso, você percebe aí onde o intérprete, né, precisa ir e como achar esses intérpretes de malaico, por exemplo, de indonésio, de cantonês, né, que fale esse dialeto, esses idiomas e assim por diante, tá? Então, a gente vai olhando essa problemática e vai vendo todos esses cenários, né? Aqui a gente percebe que a concentração de presos por unidade federativa, a gente sabe que em São Paulo, né, se concentram muito mais presos, né? Em 2016, aí está aí, a gente tinha 1.651. Já em 2018, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o Conselho Nacional de Justiça já coloca 1.774, né? Então, esses números são expressivos, esses números são importantes, e mais ainda é importante saber que o intérprete é necessário ali, né, nesse contexto, nesse cenário. Bom, passando para frente aqui, eu chegando no presídio de Itaí aqui, né, como a Simone bem colocou, a gente tem essas duas fontes, né, Simone, das declarações do Fernando Renesto. Eu tenho trocado algumas figurinhas com ele por telefone, por e-mail, né, mas a gente, só para apresentar para vocês aqui também, são 4 pavilhões. Esse presídio, ele começou a ser só para estrangeiro específico em 2006, ele tem 3 pavilhões, presos condenados em regime fechado semiaberto, 86 nacionalidades, culturas, né, 88, na verdade, com diversas religiões, costumes diversos, e uma diversidade multicultural e linguística, né? Então, a gente tirou eu e a Simone, nós tiramos essas informações aqui da G1 Globo, numa reportagem que tem bastante importante, que o doutor Fernando fala a respeito disso, dessa dificuldade que eles têm com esse número, né, de culturas, de religiões, de costumes e de línguas diferentes, tá? E nenhum intérprete, né? Ele não menciona isso, mas você já infere e já começa a pensar como que seria isso, né? Como que essas pessoas ficam aí no mesmo presídio, junto com os agentes, né, penitenciários, e como se comunicam, né? Bom, nós temos aqui também, só para dar um dado para vocês aqui, né, a divisão por línguas, como vocês podem ver aqui, a divisão, né, por países e línguas oficiais. E a gente sabe que esses apenados, eles não têm vínculo com o Brasil e com ninguém no país, né? Eles vão aprendendo o idioma dentro do presídio, como a Simone falou, com aulas de língua portuguesa, mas a gente sabe que adquirir uma língua, ainda mais a portuguesa, né? Algumas pessoas têm bastante dificuldade com a nossa língua, ela vai demorar um processo, né? Tem todo um processo para aquisição de uma língua. Não aquisição, né? Porque aquisição é uma coisa, aprendizagem é outra. Mas a gente tem a aprendizagem da língua e a gente também tem um processo, né? Mas entre o começo e o fim, onde está o intérprete, né? Então, na verdade, a gente sabe que tem um trabalho de consulados e a embaixada que promove alguma comunicação entre os apenados e os familiares do país de origem, tá? E também tem uma comunicação básica ali de inglês e espanhol quando um servidor consegue se comunicar basicamente nessas línguas, mais nada. E a gente tem também que
segundo o diretor do presídio, ele consegue gerenciar essa diversidade de línguas e etnias, alocando um preso que consegue se comunicar na língua do outro na mesma cela, né? Então, este preso vai fazendo a interpretação, eles fazem a interpretação comunitária entre eles, né? E isso a gente sabe, se vocês lerem um texto da Paula Bauer, vocês sabem bem que isso pode originar, dentro dos estudos da interpretação, discursos tendenciosos, né? Fora que a junção desses presos com classificações diferentes de infração cometida também pode gerar conflitos dentro de cela, né? E esses conflitos podem advir de razões distintas, desde religião, desde infração cometida, né, até outros conflitos que a gente pode ter aí com a língua também, né? E com cultura. Então, aí a gente fica pensando, fala, peraí, a gente coloca esses presos juntos, a gente aloca, a gente faz isso, mas e o restante, né? E esse discurso de um preso, né, fazer a interpretação para o outro, né? A interpretação, entre aspas, né, a interpretação não qualificada, no caso de formada, de treinada. Então, no texto da Paula Bauer, ela vai trazer algumas coisas desse tipo, tá? Se vocês leram lá. Bom, a ressocialização, né? Como a Simone falou, você tem aqui uma figura que eles estão aprendendo a língua portuguesa aqui, estão trabalhando, fazendo máscaras na pandemia, e de acordo com a direção do presídio, mais de 48% desses apenados fazem esses trabalhos laboriais, né? Eles ficam em regime fechado ou em regime semiaberto eles trabalham. E eles prestam serviços para as empresas, organizações sociais, instâncias do poder público, fazem limpeza, e fazem a gestão do próprio estabelecimento ali penal, né, organização da biblioteca, são escalados para ficar em biblioteca e controlar a saída e entrada de livros, como vocês viram bem, né, e esses apenados, quando eles progridem, né, de regime, eles têm direito à emissão de documento, mas eles têm direito a trabalhar, segundo o Dr. Paulo, mas eles têm uma barreira linguística aí que vai, de alguma forma, dificultar a reinserção provisória no país, né? Então, fora ou dentro do presídio, eles não têm representação linguística. Quem os ajude um pouco nessa dinâmica das práticas sociais internas, seja elas internas ou não. Então, eles ficam, muitas vezes, em regime semiaberto, aguardando a expulsão do país, segundo o Dr. Paulo, sem alguma representação linguística para que eles possam desenvolver melhor essa prática social. E a gente pode ressaltar aqui, gente, que a condenação deles é apenas privativa de liberdade, mas eles têm o direito, né? Eles têm os demais direitos da pessoa humana que estão sendo aí privados, que é o direito linguístico, né? Esse livro também, do Greco, que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Que é o colapso do sistema prisional, ele traz bastante essa questão do direito da pessoa humana, inclusive o direito linguístico, tá? E mesmo eles sendo acolhidos, por exemplo, pelo CDDH, como o Dr. Paulo tinha dito anteriormente para mim, e pelo programa ProRest, ainda eles carecem de quem represente efetivamente eles linguisticamente, né? Até que eles dominem a língua portuguesa, por exemplo, de tal forma que eles possam participar das dinâmicas das práticas sociais como nós. Paula Bauer também fala isso no seu texto, tá? Bom, o Tavares, ele coloca uma coisa bastante importante, né? Esse livro aqui, por exemplo, que esse livro aqui, que eu deixo para vocês na bibliografia depois, que é Direitos Humanos e Mulas do Tráfico Internacional de Drogas, uma proposta de cooperação jurídica internacional, eles trabalham com essa questão, eles falam dessa questão da cooperação internacional, do cumprimento de pena, ou seja, eles sugerem que a ressocialização não é possível no Brasil. E ele fala, não, para que nós vamos ressocializar se ele vai ser expulso, se ele vai voltar fatalmente para o país dele? Que contribuição ele vai dar para o nosso país? Nenhuma, então a gente não precisa ressocializar. Isso pensando superficialmente, mas pensando em direitos humanos, direitos linguísticos, políticas linguísticas, isso daí, né, não cabe para nós, né, que somos linguistas, que somos estudiosos nessa área. Mas o Tavares, ele fala no artigo
que a ressocialização do apenado estrangeiro é uma garantia desses direitos humanos, mas ele coloca que a barreira linguística cultural é a que mais dificulta essa ressocialização. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. E ele defende o seguinte, que para garantir, né, o direito humano desse apenado, um direito digno, ele teria que ser transferido e cumprir a pena dele no país dele. Então, a gente transfere ele e tudo bem, né? Então, o Costa e Filho também trabalha nesse sentido, mas o problema é o seguinte, que o Brasil ele tem apenas 16 países com tratados bilaterais. O Souza, em 2018, fala isso. Esse processo é moroso e pouco efetivo, ele não acontece rápido em tempo hábil, fora que é o país de origem dele que tem que pagar as custas para ele sair daqui para ir para lá, ou vice-versa. Então, o apenado, antes dele progredir, quando ele progride de regime fechado para semiaberto ou aberto, ele fica à deriva, né? Guardando esse tipo de cooperação bilateral, que muitas vezes demora muito mais do que o cumprimento da pena dele, já acontece a expulsão, ele vai. Então, o processo teria que ser mais rápido. Como esse processo é moroso, aí eu vejo uma lacuna. Então, eu acho que vai restar para a gente defender uma questão, que aí eu defendo essa questão. Tudo bem, você pode ter até cooperação do cumprimento da pena, mas isso tem que ser rápido. Mas se não for rápido, então vamos incluir na equação aí o intérprete comunitário, que pode cobrir, né, uma boa parte desse problema, que é a barreira linguístico-cultural, enquanto ele está aqui no Brasil, certo? E garantir a ele uma ressocialização e um cumprimento da pena digna enquanto ele estiver aqui, tá? Então, gente, o que eu falo para vocês aqui, né? Existe, além desses problemas, cumpre lá no país, cumpre aqui, o que a gente faz? Eu trago para vocês os Olins, uma figura que foi adaptada por Oliveira e Silva, do espectro internacional de resposta às necessidades de interpretação. Então, ele coloca quatro pontos aqui, né? Ele coloca neglect, adopt, generic language services e comprehensiveness. Então, ele está dizendo assim, olha, que o neglect é quando você tem a completa negação por parte da administração do governo sobre a necessidade de oferecer interpretação. Então, eu queria que vocês colocassem o Brasil em algum desses itens aí, tá? O adopt, algumas instituições, geralmente policiais ou hospitais, desenvolvem estratégias de ad hoc para conseguir interpretação. Mas peraí, não é um ad hoc nomeado, que estudou, um ad hoc que conhece interpretação, né? Que tem lá a pós-graduação, como a Simone tem. Não, são famílias, amigos, crianças, voluntários bilíngues. Puxa alguém lá do check-in e fala assim, ó, vamos lá na Polícia Federal, quebra um galho para mim. Esse vira um intérprete ad hoc, tá? Quando a gente fala de serviços linguísticos genéricos, que o Zolin fala, que é o Generic Language Service, ele refere a interpretação no setor público, tais como serviço de interpretação por telefone, inclusão de intérpretes nas equipes dos hospitais. E o comprehensiveness, ele chega e fala, olha, eu estou me referindo aos países que não apenas oferecem serviços, mas eles oferecem certificação, formação acadêmica, um grau de planejamento e também de avaliação desses cursos, né? E o legalist, que é aquela curva que vocês estão vendo entre o ad hoc e o comprehensiveness, que é os países onde os serviços de interpretação nasceram de políticas que vão priorizar a presença do intérprete no âmbito legal, que a gente fala dos Estados Unidos, né? A gente fala como no Ato Federal dos Intérpretes da Corte de 1978, que tornou aí obrigatório o serviço de intérprete nas cortes e nos tribunais. Eu pergunto para vocês, aonde o Brasil se encaixa aqui? Pensem, precisam nem me responder, mas pensem, né? Eu só postei isso daqui para vocês terem uma ideia, mas aonde nós estamos aqui, né? Então, nós estamos, se a gente estivesse no comprehensiveness, né, nós não estaríamos aqui debatendo esse assunto, nós não estaríamos aqui num curso desse, de peso, debatendo todas essas questões, né, e lutando por alguma coisa de interpretação e de direitos linguísticos e direitos humanos, tá? Bom, então, por isso, diante de todos esses meus pensamentos, que são comichões no meu cérebro,
eu entrei numa pesquisa e, assim, por muita bondade de Deus e da minha querida Sabine Tereza, me convidaram para fazer essa pesquisa em nível de doutorado, né? E escolhi o cenário de Itaí, vocês já sabem por quê, porque eu percebi que naquele gráfico, né, eu ia ter muito mais amostragem ali, né? Então, o que eu vou construir aqui? Eu vou construir o seguinte, mas peraí, se tem todos esses problemas, o que está faltando? Está faltando intérprete? Tá faltando, mas quem? Quem é esse intérprete? Eu preciso trabalhar a formação, então eu vou discutir a formação do intérprete comunitário, né, e propor uma contribuição, uma reflexão sobre esse processo de formação desse profissional e a falta dele no sistema carcerário. Então, eu peguei o sistema carcerário como um estudo, né, de caso para espelhar nos demais, né, para espelhar lá na Polícia Federal, nas audiências, em todos os lugares, hospitais, clínicas, educação, saúde pública e assim por diante, tá? Então, essa pesquisa, ela tem aí a chancela da Defensoria Pública da União, eu já tinha até comentado isso em outras apresentações. Ela tem também esse apoio da Associação de Intérpretes Comunitários em Desenvolvimento, né, a Brinco, e ela está em parceria com a DPU, junto com a Sabine Gorovitz e com a Tereza Carneiro, os demais que foram convidados para a Brinco, e nós alocamos essa pesquisa na PUC do Rio, aí eu sou orientada pela professora Tereza, felizmente, né? E as investigações, eu digo para vocês que essa pesquisa está em desenvolvimento, tá? Já existem alguns comichões no meu cérebro dizendo que ela já não está mais tanto dentro do guarda-chuva dos estudos da tradução, que é o campo disciplinar preconizado por Holmes, mas com certeza ela está adequada à linha de pesquisa de linguagem, sentido e tradução da PUC do Rio. E ela conta com a orientação da professora Márcia, com a orientação da Tereza e da Sabine, e com o apoio, muitas vezes, e as contribuições do Dr. Paulo Marcos, que muitas vezes vai mandando material, né, da área legal para mim pelo WhatsApp, então, ou pelo e-mail, ou vai discutindo comigo certos assuntos, né, de questões legais, e por isso eu conto muito com o apoio dele, com as contribuições, inclusive os 3 livros que eu mostrei para vocês, foi a recomendação dele para leitura. Bom, essa pesquisa, a gente fala de interpretação comunitária, como eu tinha falado para vocês, você falou interpretação forense, interpretação comunitária em alguns países, tá, gente? Em alguns países não falantes de língua inglesa, não países oficiais, né, de língua inglesa, eles ainda têm essa divisão de interpretação comunitária e interpretação forense. Outros países entendem que isso está junto. Alguns pressupostos teóricos dizem que existe a interpretação comunitária e a forense é um braço. Então, existe uma diversidade de nomenclatura dada à interpretação comunitária, mas nós usamos aqui a interpretação comunitária, né? Normalmente, nós falamos em interpretação ou forense ou comunitária, né? A gente fala, como a Simone falou, a forense localizou dentro da audiência, e eu digo que aquela que eu faço na delegacia é comunitária. A Michelson fala que essa divisão toda só enfraquece o grupo, que deveria ser chamado só de interpretação. Mas interpretação e interpretação diplomática, que é a conferência, mas tem a questão de que existem algumas especificidades e cenários da interpretação comunitária, como fala o Garber e o Jerk, e o Paul Hacker, que para cada cenário o intérprete vai agir de uma maneira. Então, não dá para ser chamada só de interpretação. Então, existe lá, como vocês estão vendo aqui, que eu não vou ler todas, né? Mas tem gente que fala em interpretação médica, Queiroz, a Camargo, a Patrícia, por exemplo, a Origuela fala de interpretação de refúgio, outra fala de interpretação médica, hospitalar, né? Outro fala de interpretação cultural, porque existe uma advocacy, né? O intérprete não é aquele que está exatamente não envolvido, como a Paula Bauer fala no texto dela, né? Ele não está bem assim, distante, ele está, de certa forma, sem controle de envolvimento ali, né? Então, por isso eu trago para vocês aqui uma montagem que a Daniela Origuela fez, e a Paula Bauer também discute no texto dela. Então, é por isso que eu falo de interpretação comunitária, né? E entendo, por exemplo, na perspectiva de Hale, porque eu sigo a perspectiva de Sandra Hale, dizendo que a comunitária é um guarda-chuva em que a médica legal
se incluem, mas é uma perspectiva minha, né? É uma perspectiva que eu adotei dentro da Hale. E, é claro, estou aberta para as outras perspectivas e sempre, né? Bom, o que eu gostaria de conversar com vocês agora nessa questão aqui é que a gente sabe que a interpretação, a concepção, são concepções diferentes da interpretação de conferência e a diplomática, né? Que é a diplomática e a comunitária, que vai muito pela justiça social e equidade. O Paul Hacker, o Dirk, a Paula Bauer e a Hale, ela diz que a interpretação comunitária e tomada na perspectiva de direitos linguísticos, ela vai acontecer em contextos institucionais de serviços públicos e sociais, tá? E aí a gente tem algumas, né, como creches, hospitais, clínicas, prisões, delegacias, tribunais, eles incluem o tribunal, tá? Porque eles estão aí vinculados a uma ideia de que o tribunal já é a comunitária, a que está dentro da audiência. Outros entendem que está separado, court interpreting é uma coisa e community interpreting é outra, né? Então, existe essa divergência acadêmica ainda quanto a essas questões de nomenclatura, né? E juntar toda essa nomenclatura, juntar numa só única nomenclatura, poderia ajudar a fortalecer essa questão da interpretação que não é a diplomática de conferência. Então, os intérpretes comunitários, por que eles são específicos? Porque eles vão necessitar dominar o modo e as estratégias de interpretação que são apropriadas para cada contexto. Na delegacia é uma coisa, dentro de uma clínica de psiquiatria é outra, dentro de uma prisão é outro comportamento. Então, por isso que eles entendem assim, né? E como eu disse para você, na perspectiva da Sandra Hale, no livro dela Community Interpreting, a gente tem que ela divide a comunitária, ela fala community interpreting, você tem medical interpreting, legal interpreting, e aí quando ela fala legal interpreting, ela entende todos esses cenários, né? E quando ela fala de médica, ela entende todos os cenários e subcategorias da área médica. Então, quando a gente pensa na qualificação do intérprete comunitário, e por isso que eu uso, né, o termo interpretação comunitária, a gente pensa nessa formação, na formação, porque é a profissionalização, para haver profissionalização, institucionalização dessa área, né, dessa atuação, então a gente tem que partir da formação, né, para a gente aí, como é que se diz, ocupar e cobrir a lacuna da carência desse profissional em todos os setores do serviço público, no meu caso aí no sistema carcerário. Daniel Gil, que é da interpretação conferência, na Abrapt, uma vez ele disse que a interpretação de conferência está sendo muito amplamente estudada e que nós precisávamos voltar o olhar para a interpretação comunitária, né? E a interpretação comunitária dentro do meio acadêmico, ela também não distancia desse problema. Queiroz, ela fala isso. Ela fala que existe muito mais estudos de tradução, muito mais de interpretação de conferência, a comunitária, ela aparece em algumas disciplinas, como acontece na Uninove, ou alguns módulos. Então, são só apresentados para esses alunos, e a conferência tem mais peso no curso, a tradução também. Tanto que o curso é de interpretação e tradução, mas não de comunitária, exatamente, né? Agora, eu penso também, quem seriam os formadores da formação do intérprete comunitário? Quem é essa pessoa? Então, a gente precisa também cogitar essas questões, essas possibilidades, né? Quem formaria o intérprete comunitário, né? Então, eu apresento aqui alguns fundamentos teóricos da minha pesquisa, são só alguns, é claro, existem muitos mais, mas eu trago aqui, quanto à questão da formação do intérprete comunitário, o que esses teóricos falam? O Paul Hacker diz que não existe apoio financeiro. Por quê? Porque tem baixa demanda do curso, ninguém oferece o curso. E as universidades não sustentam, então, diplomas. Então, existe automaticamente, como uma coisa, um nexo relacional, existe um impacto no desenvolvimento de pesquisa, que agora parece que está melhorando, né? A coisa está aparecendo. E a qualidade, isso vai impactar na qualidade na formação da prática. Se ninguém tem onde estudar, tem onde se formar, como que a prática vai ser? A Michelson diz o seguinte, que os profissionais preferem não dizer que são comunitários, né? Porque
quando fala em comunitário, tem menor prestígio do que a interpretação de conferência, porque a interpretação de conferência está muito consolidada, né? E aí falta, né? Tem essa falta da identidade profissional e, por isso, uma formação inconsistente. E também desconhecimento da complexidade, da especificidade dessa tarefa. A Hale diz que as exigências do intérprete comunitário são muitas, né? E que há padrões de práticas ou requisitos formais justamente pela incompreensão desse trabalho. Então, esse trabalho precisa ser compreendido, precisa ser vislumbrado para que as coisas aconteçam. E a Paula Bauer também fala nessa deficiência de formação, de falta de cursos acadêmicos nas instituições de ensino superior, que vão integrar aí a comunitária num currículo só, não juntar ela com a interpretação conferência, mas que, por exemplo, exista uma pós-graduação em intérprete comunitário, que ele possa optar dentro desse currículo por essa especialidade. Então, o que eu faço? Nas minhas perguntas norteadoras aqui, que eu vou tendo como cenário, né, o presídio de Itaí, eu fico pensando, para a gente ter um intérprete comunitário ali, eu preciso ter qualificação, eu não posso colocar um intérprete ali que é bilíngue. Um amigo da família, um outro preso, eu tenho que... Mas aí eu pergunto, que diretrizes que vão poder subsidiar essa formação do intérprete? Né, para que ele possa desenvolver essa atividade dentro do sistema carcerário. E como que isso acontece na ressocialização? Como que essa barreira linguística é transposta pelo intérprete comunitário, né? E o meu objetivo maior, tá, geral, é propor a formação de intérpretes comunitários que sejam servidores públicos e remunerados. Vocês podem ver lá no texto da Paula Bauer, que ela fala dessa questão que em alguns países a gente não tem a profissionalização, então a gente cai no voluntariado, e que eles possam integrar gratuitamente e possam atender gratuitamente, no caso, sendo remunerados pelos órgãos públicos, e de forma integral esses apenados estrangeiros, tá, dentro do presídio. Eu trago aqui também o mapeamento da vaga ZURP, dizendo que, olha, dentro de uma formação, uma profissionalização, o que está no centro é a formação, né? Para que a gente consiga chegar na profissionalização, e vocês percebem que todas as outras subcompetências, inclusive a ética, estão relacionadas à formação, e aí vocês conseguem ver o link para profissionalização. Então, o meu cenário, né, ele é um estudo de caso etnográfico, né, ele já mudou aí, que vai ter como cenário a penitenciária de Itaí. Eu vou usar alguns instrumentos dentro dessa penitenciária, eu vou estar dentro dessa penitenciária por algum tempo, e aí a minha orientadora, nós vamos definir isso, minha co-orientadora também. Eu vou usar alguns instrumentos como observação participante, então eu vou atuar como intérprete ali quando necessário, né, e sempre que necessário, em qualquer atendimento que se faça necessário ali o intérprete, principalmente dentro do período, de todos os períodos, incluindo ressocialização. E eu vou usar, né, dentro do presídio, eu vou usar algumas entrevistas, eu vou fazer algumas entrevistas que eu não chamo de entrevistas semi-estruturadas, apesar delas fazerem parte disso, mas eu chamo ela de história oral temática. Eu quero ver qual é a experiência desses presos sendo intérpretes e como que os agentes penitenciários lidam com isso, né? E aí, a partir desses instrumentos é que eu vou me debruçar nesses questionamentos que eu faço da pesquisa, tá? Então, essa pesquisa, ela vai passar aí, ela já está, né, esse semestre caminhando para o Comitê de Ética da PUC do Rio e também, na sequência, para o Comitê de Ética da Secretaria de Administração Penitenciária, tá? Qual é a minha contribuição nesse estudo, né? O que eu vislumbro para o futuro, né? Apesar de a pessoa falar, nossa, você é visionária demais, né? Mas a minha contribuição é ensejar, é cutucar algumas iniciativas de formação, né? E de implementação futura de um grupo de trabalho que sejam intérpretes comunitários junto à Defensoria Pública, mas que eles sejam qualificados, que sejam remunerados,
que sejam servidores públicos, que sejam concursados, remunerados para se espalharem pelos serviços públicos, né? E a pesquisa parece oportuna aí para a DPU, porque existe uma lei complementar 80, né? Que eles falam que é a defesa de quaisquer pessoas, sejam elas estrangeiras ou não, né? E tem que ser de forma integral e gratuita para quem está recebendo o serviço, e não para quem está fazendo o serviço, tá? É aí que a gente caminha para essa profissionalização. O projeto de lei, né? Projeto de lei 5182 de 2020, que tramita, né? Que fala também da obrigatoriedade desses tradutores e intérpretes, né, nas instituições públicas de forma permanente, porque nem sempre o voluntário, ele pode ficar integralmente ali, né, porque ele tem ele tem uma outra profissão, muitas vezes, né, e então eles sendo intérpretes qualificados, remunerados, eles estão ali para aquilo, é isso que eu desejo, né. E essa lei veio aí a contribuir bastante, né, esse projeto, que por meio dessa formação de núcleos especializados, esses intérpretes possam atuar nesses serviços públicos, como obrigatoriedade, como em serviços médicos, penitenciários, jurídicos e educacionais também. Eu deixo as minhas referências aqui. Obrigada, gente, aqui meu e-mail, e eu agradeço.